Bom dia, turma. Então, nossa terceira aula remota dessa semana e daí a gente vai completando os exercícios. Vejam lá, na ausência de gás carbônico dissolvido, a basicidade de algumas águas minerais, só lembrando vocês, né, que a gente está na página 50 e 51, tá? Então, esses exercícios foram da aula anterior e aqui a gente está no exercício 3 da página 51. Na ausência de gás carbônico dissolvido, a basicidade de algumas águas minerais pode ser atribuída a sais como o carbonato de sódio e o carbonato de bário, presentes em sua composição. Justifique essa característica escrevendo as equações de hidrólise desses sais. Então, ele está falando aqui, né, pessoal, que a basicidade de algumas águas minerais pode ser atribuída a sais como o carbonato de sódio e o carbonato de bário. Então, vamos fazer aqui, né, as as reações. Então pega o carbonato de bário, as reações de hidrólise, né? Reage com água, tá? O sódio, né? A gente coloca aqui, ó, entre parênteses o e faz regra do escorregador ao contrário, aqui o ânion, né? Aqui a gente vai colocar entre parênteses. Esse 2 passa para lá, esse 1 passa para cá. O sódio tem carga mais 1 e o grupo CO3 tem carga 2 menos, tá? Então, eu vou pegar o CO3, vou ter que ligar dois hidrogênios, H2CO3, e eu vou pegar para cada sódio, eu vou precisar de uma hidroxila, tá? Como tem dois sódios, né, vai precisar de duas hidroxilas. Então, tá aqui a reação de neutralização, beleza? Vocês lembram lá? Todo sal deve estar dissociado, a água não, base forte deve estar dissociada e ácido fraco não. E, ao contrário, base fraca não e o ácido forte deve estar ionizado. Nesse caso, a base é forte, porque a hidroxila está ligada ao elemento da família 1A, e o ácido é um ácido fraco, é o ácido carbônico. Lembram lá que a gente pega, para ácido forte, eu pego o número de oxigênios e diminuo pelo número de hidrogênios. Se der 2 ou 3, ácido forte. Se der 1, moderado. Se der 0, fraco. Nesse caso, o ácido carbônico aqui, ele é um ácido fraco, tá? Embora a conta aqui, porque é um macete, né? 3 menos 2 dá 1, era para ele ser classificado como moderado, isso é um macete. O ácido carbônico, ele é um ácido fraco, tá? Essa é uma exceção aquele macete. Bom, então nós vamos fazer o quê? Ionizar esse composto, desculpe, dissociar, né? Porque é um composto iônico, fazer dissociação iônica, esse não, esse vamos deixar dissociado e esse não. Então, ó, estão vendo aqui, ó, que eu disse. Então, dissociei a base forte e dissociei o sal. Aí a gente vai cortar. Quem que a gente corta? A gente vai cortar o sódio, os dois sódios, tá? E daí a gente vai ter que, se eu colocar esse ânion em presença de água, esse ânion sequestra os íons H+, né? Liberando o íon OH- e o caráter é um caráter básico. Tudo bem? O carbonato de bário, mesma coisa, coloco para reagir com água, né? O bário, ele é elemento da família 2A, né? O grupo carbonato, o ânion carbonato tem duas cargas menos, né? Lembram lá quais são as bases que são fortes? São as bases da família 1A mais cálcio, estrôncio e bário da família 2A. Então esse composto aí é uma base forte, tá? Então eu vou deixar ionizado o sal e a base é forte, o ácido é fraco. A água a gente não ioniza, né? Daí corta lá, aqui no caso, o bário antes e o bário depois da seta. Eu vou ter CO3 2 menos mais água, formando ácido carbônico mais dois íons de OH menos, então está justificado. Ok, pessoal? Antônio presta serviços de manutenção em piscinas, aproveitando os conhecimentos adquiridos no ensino médio. No processo de cloração da água, ele utiliza hipoclorito de sódio, um sal originário de base forte e ácido fraco. Ele está falando.
O sal é originário de base forte e ácido fraco. Ao dissolver certa quantidade dessa substância na água de uma piscina, o valor do pH, o que vai acontecer com o valor do pH? Ele já falou ali, não precisa a gente fazer nada, né? Então o valor do pH vai aumentar. pH é potencial hidrogênio iônico, né? 7 é neutro, 7 para baixo é ácido, 7 para cima é básico. De 7 até 14 aumenta a acidez, de 7 até 1 aumenta a acidez, né, na escala de pH. Então 1 é mais ácido do que 3 na escala de pH. E 14 é mais básico do que 8 na escala de pH, tá bom? Então o pH, se você colocou esse sal, que é um sal básico, ele vai aumentar pelo processo de hidrólise do sal. Os sais têm sido de grande utilidade na correção do pH de solos. Culturas como arroz e milho necessitam de solos básicos, o que não é comum no Brasil. Sais como o bicarbonato de sódio, olha lá, ó. Bicarbonato de sódio, cloreto férrico e nitrato de potássio, apesar de pertencerem à mesma função química, apresentam reações de hidrólise diferentes, o que classifica respectivamente em sais de reações. Então pega lá, pessoal. NaHCO3. O sódio é da família 1A. Se eu colocar ele para reagir com água, não vou pôr a água aqui, a molécula de água, mas vocês sabem que vai formar Na+, que é da família 1A, e HCO3-. Então vai formar o NaOH mais o H2CO3. Isso aqui é uma base forte. Isso aqui é um ácido fraco. Tá? Base forte e ácido fraco. Então, esse sal vai dar pH básico. O cloreto férrico ou cloreto de ferro 3. Vamos pegar aqui, ó. FeCl3. Carga passa, o índice passa para lá, né? Regra do escorregador, vai ficar ferro 3+, e aqui vai ficar cloro menos, da família 7A. Então vai formar o ácido clorídrico, HCl, mais o hidróxido férrico, né? OH3. Então, ácido forte, base fraca, o caráter desse sal vai ficar ácido. E aqui, pessoal, o K a gente já fez na aula anterior. O K ele vai ficar positivo, vai ficar KOH, uma base forte, né? Potássio da família 1A. E o ácido nítrico vai ser um ácido forte, porque tem 3 oxigênios menos 1 hidrogênio, vai ficar HNO3, beleza? Então esse aqui vai ficar neutro, o último, tá? Então vai ficar básica, né, a primeira, ácida a segunda e neutra a terceira. Não vai ocorrer hidrólise. Em um laboratório químico, o aluno identificou 3 recipientes com as letras A, B e C, utilizando água destilada, pH igual a 7, né, da água. O aluno dissolveu quantidades suficientes para a obtenção de soluções aquosas 0,1 mol por litro de cloreto de sódio, acetato de sódio e cloreto de amônio, nos recipientes A, B e C, respectivamente. Após a dissolução, o aluno mediu o pH das soluções dos recipientes A, B e C e os valores corretos obtidos foram respectivamente. Pessoal, aqui ó, eu escolhi essa questão aqui justamente por causa desse sal. Ó. Esse aqui é um sal orgânico, vocês vão estudar no terceiro ano. Então, por exemplo, o NaCl a gente sabe que tem caráter neutro, porque forma o NaOH, que é uma base forte, e o HCl, que é um ácido forte. Então, esse aqui, vamos colocar um N aqui, ó, de neutro. Esse sal aqui, o Na, se você olhar aqui, tá?
o Na ele forma uma base forte. Mas esse grupo aqui, esse grupo orgânico aqui, vocês vão aprender lá no terceiro ano, que é o grupo, o ânion acetato, ele vai se ligar um hidrogênio ali, ele vai formar um ácido fraco, né, que é o vinagre. Então, o que acontece aqui, pessoal? Então, base forte, ácido fraco, esse composto aqui, ele vai ser básico, tá? Básico é maior que 7. Aqui é neutro, né? Vai ser igual a 7. E o NH4Cl, o NH4+, Cl menos, a gente já fez um monte desse sal, né? Nos exercícios anteriores, vai formar, o meio vai ficar ácido, né? Ou seja, menor do que 7, tá? Então, a alternativa A, igual a 7, maior do que 7 e menor do que 7. Em um experimento de laboratório, um aluno adicionou algumas gotas de indicador azul de bromotimol em 3 soluções aquosas incolores, A, B e C. A faixa de pH de viragem desse indicador é de 6 a 7,6, sendo que o mesmo apresenta cor amarelo e meio ácido e cor azul e meio básico. As soluções A e C ficaram com coloração azul, ficaram básica, né? E a solução B ficou com coloração amarela, ficou ácida. As soluções A, B e C foram preparadas respectivamente com, bom, a solução A, a alternativa aqui correta, a alternativa A já de cara, o Na, né, HCO3 vai formar base forte e ácido fraco. Aqui vai formar base fraca, o NH4OH mais o HCl, ácido forte, então vai ficar amarelo. E o NaCl, ó, vai formar uma solução básica também, né? Aqui, né, pessoal? Isso aqui vai ficar ácido, já cai por terra, o primeiro. Aqui vai ficar básico, aqui ácido. E aqui vai ficar ácido, né? Aqui vai ficar básico, aqui vai ficar básico, tá? Aqui vai ficar básico, aqui vai ficar básico também. Então, alternativa A. E para fechar, pessoal, tem a questão lá a questão número 9, não vai dar tempo aqui de fazer com vocês toda a questão, até porque eu não coloquei o enunciado, mas a última questão, eu estou colocando a resposta aqui para vocês copiarem, beleza? Sugestão de atividades, por favor. Atividades da página, questões de 17 a 21 da seção Hora do Estudo. Beleza? Então, bom dia a todos e bons estudos.